O nosso Cristo vive, o nosso Jesus vive e reina eternamente. Ele ressuscitou, a morte não pôde deter, a cruz não pôde deter, o túmulo não pôde deter. Aquele que me deu e nos deu vida e vida para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Manhã de Páscoa, manhã de louvor, de adoração a Deus, de agradecimento. Agradecemos a Deus pela vida de todos os irmãos que nos proporcionaram este momento ilustrado, esta cantata. Agradeço a Deus pela vida de cada ministério envolvido, cada líder, cada ministério envolvido, principalmente os ministérios de teatro, o ministério de mídia, Ministério de Louvor, os ministérios que nos dão suporte. E a vida da minha esposa, pastora Priscila, que coordenou esse teatro. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Dê um aplauso, Senhor, pela vida dela. Muito obrigado. Deus abençoe você pelo teu trabalho, pela tua dedicação. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. O nosso muito bem-vindo aos irmãos que estão visitando por primeira vez. Nós temos a Beatriz, nós temos a Rafaela, nós temos o Walter, a Keila, Davi, nós temos a Gabriele, nos visitando por primeira vez. Dá para dar um aplauso ao Senhor pela vida deles? Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos em nome de Jesus. E os nossos queridos internautas que estão também participando neste momento. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Não vou me demorar, a mensagem já foi entregue, eu quero apenas que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 20. E nós estamos bem pertinho já de concluir esse tempo de louvor e de adoração, de agradecimento ao nosso Deus. Porque Ele vive, você tem a esperança no amanhã. Porque Ele vive, você pode ter esperança na vida eterna. Porque Ele ressuscitou. E a palavra diz que quando Jesus ressuscitou, nós todos estamos também. Evangelho de João, capítulo 20. Começando no versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro. Ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram:
vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Feliz os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Palavra do Senhor Jesus. Bíblia Sagrada para a sua e para a minha vida. Essa peça, essa cantata teve como tema Manhã da Ressurreição. A manhã mais importante de todas, até hoje, foi a manhã do terceiro dia após Jesus ter sido colocado naquela cruz. Foi a manhã daquele domingo que trouxe vida e esperança para mim e para você, e para todos os que nele creem, que não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a palavra de Deus é tremenda, mostra que a ressurreição deu a toda a humanidade o direito de ter esperança e vida eterna com Deus novamente. Olhe para o seu irmão e diga assim: porque Jesus ressuscitou, você pode ter esperança, você pode ter vida eterna. E a pergunta é: por que nós comemoramos a Páscoa? A Páscoa é algo antigo. Se olharmos o segundo livro da Bíblia, no capítulo 12, nós encontramos a celebração da primeira Páscoa. Depois de aproximadamente 430 anos, que os judeus estavam servindo como escravos na terra do Egito, Deus prepara a libertação, Deus prepara o libertador, Deus prepara a saída do seu povo. E na noite que antecede a saída, ou na noite exatamente na qual a Bíblia diz para eles estarem preparados, com os lombos cingidos, estarem vestidos adequadamente, com os cajados na mão. E a Bíblia dá uma orientação muito clara, para eles sacrificarem um cordeiro, um cordeirinho, para comer com a família, e não poderia sobrar nada desse cordeiro, não poderia sobrar a cabeça, as entranhas, nada poderia sobrar. Eles deveriam comer tudo, e se a família fosse pequena demais para comer aquele cordeiro, deveria chamar o seu vizinho. O sangue daquele cordeiro deveria ser passado na ombreira da porta, pelo lado de fora, no batente da porta, porque à meia-noite passaria um anjo, chamado anjo destruidor, e tiraria a vida de todos os primogênitos dos homens e dos animais da terra do Egito, com exceção da casa que tivesse marcada com sangue. E a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos diz que todos do povo de Israel, todos os israelitas obedeceram, passaram esse sangue na porta, fizeram exatamente como o Senhor havia dito que fizesse. Esse cordeiro deveria ser comido com ervas amargosas, pães sem fermento, preparados para comer e após partirem para a terra que Deus havia prometido ao seu povo. E a Bíblia mostra que não houve em nenhuma casa dos filhos de Israel choro, pranto ou lágrima. Não houve choro, sabe por quê? Porque aquele sangue na porta fez com que o anjo destruidor passasse por cima, passasse por cima. Por isso Páscoa, livramento, vida, absolvição, oportunidade, foi o que Deus mostrou para o seu povo lá na terra do Egito há milhares de anos atrás. E Deus disse: estabeleça, façam, continue celebrando depois que vocês chegarem na terra, como um mandamento perpétuo, para que vocês não esqueçam do livramento que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. E hoje nós lembramos o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, quando viu Jesus, ele fazendo os batismos, pregando nas margens do Jordão, Jesus vem e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, santo, inocente, imaculado, morreu naquela cruz, entregou seu sangue inocente, como um sinal, ou como remissão, ou como pagamento da sua, da minha, da nossa dívida, pelos nossos pecados. E porque ele foi morto,
e porque ele ressuscitou, nós temos vida e vida eterna com ele. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. No terceiro dia da criação, Deus cria as árvores, a vegetação e o alimento para nós. Nós precisamos do alimento que vem da terra. Foi no terceiro dia da criação que Deus fez esse milagre maravilhoso. No terceiro dia do ministério de Jesus, no capítulo 2 de João, era o terceiro dia do ministério de Jesus. O primeiro milagre que ele realiza é o terceiro dia do seu ministério, é transformando água em vinho em uma festa de casamento. Parece que aquela festa ia terminar boring, como dizem as crianças, nossos filhos, sem graça, porque o vinho simboliza, entre outras coisas, a alegria, mas Jesus realiza algo sobrenatural, miraculoso, pedido para encher talhas que eram somente talhas e de água que era somente água, mas quando foi servido, aquilo que era água, agora já não era mais água, era vinho e da melhor qualidade. Isso foi no terceiro dia do ministério de Jesus, e agora, ao terceiro dia, ele ressuscita, e ressuscita juntamente com ele a minha e a sua vida. E conforme diz a sua palavra, ele voltará e nos levará para a sua glória. Essa é a nossa esperança, de ouvirmos a qualquer momento a trombeta de Deus e termos o nosso nome chamado e sairmos dessa terra de uma vez por todas para estarmos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. É por isso que no domingo de Páscoa nós celebramos. Páscoa não tem nada a ver com coelho, Páscoa não tem nada a ver com chocolate, Páscoa tem a ver com cordeiro e com o sangue de Cristo. Então nós temos que ensinar nossos filhos adequadamente. Pastor, e se eu comer um chocolatinho? Vamos ser parceiros, porque eu gosto também. Nada de mal se você comer um chocolatinho, nada de mal, mas nós não podemos fazer disso, do chocolate, do ovo, do coelho, a bandeira da Páscoa. Não, a bandeira da Páscoa é o Cordeiro de Deus morto e ressuscitado ao terceiro dia, que nos dá vida e nos dá vida eterna. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amanhã da ressurreição, diga comigo, amanhã da ressurreição foi a manhã mais importante de todas para nós. Fique em pé, fique em pé. João 3,16, você conhece esse texto, mas eu não posso deixar de ler, ou de citar o que está aqui, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crer, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E hoje o Senhor Jesus, que é a própria luz, está aqui, oferecendo para você, o que você escolhe? A luz ou as trevas? Qual é a sua escolha? Você escolhe Jesus Cristo ressuscitado, o Filho de Deus, que tira todo o pecado do mundo? Eu quero te convidar nesse momento, que antecede esta oração, para que todos fechem os olhos por um momento, por gentileza. Curve a sua cabeça por um momento. E eu quero oportunizar você que ainda não teve um momento de entregar o seu caminho a Jesus, de recebê-lo como Senhor e Salvador. E se teve, porventura no passado, não quis naquele momento aproveitar a oportunidade. Mas hoje, nesse dia 27 de março de 2016, nesta manhã de Páscoa, nesse dia de Páscoa, nós estamos, através da palavra de Deus, do Espírito de Deus que está neste lugar, oferecendo a você a melhor e a maior das oportunidades que um ser humano pode abraçar. Eu quero te dar a oportunidade de, com os olhos fechados, como todos estamos, levantar a sua mão junto comigo, você que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, que não teve uma decisão, um momento de decisão, e dizer com esse gesto: Jesus, eu te recebo como Senhor